Ser católico. A Igreja. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Seja louvado em toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Louvor, honra e glória ao Divino Coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, sede conhecido, amado e imitado. Sagrado Coração de Jesus, confortado na vossa agonia por um anjo, confortai-nos nas nossas agonias. Seja louvado em toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus. Honra e glória aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Viva o Sagrado Coração de Jesus! Viva o Coração Imaculado de Maria! Salve Maria, viva Cristo Rei! Hoje, nesse terceiro encontro da nossa série Ser Católico, nós vamos buscar compreender melhor o que é a Igreja. A Igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual Ele é a cabeça. O homem-Deus, Jesus, dentre tantos dons, assim como Adão, recebeu o dom capital. O dom capital se refere ao que ocorre à cabeça, se estende ao corpo. O pecado de Adão se estendeu até nós, em nossos dias, e alcançará até o dia do juízo final. Tudo que Cristo viveu e passou, seu corpo, a parte visível, passará. Parecerá estar morta, irreconhecível, mas ressurgirá glorificada. Cristo foi perseguido duramente por aqueles que deveriam reconhecer, aceitar e honrar. Não foi assim. Levaram-no ao martírio e morte. Assim será com a Igreja. Perseguiram a cabeça, persegue o corpo. Pouco depois do seu nascimento, a Igreja já passou a enfrentar dificuldades na sua caminhada e na forma de organizar sua missão. Essas dificuldades vieram dos judeus, sobretudo do Sinédrio, preocupado com o crescimento do número de cristãos. Jesus fez diversos alertas à Igreja nascente. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram a minha palavra, hão de guardar também a vossa. Isso está em João, capítulo 15, versículo 20. E mais, se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. No mesmo livro de João, no capítulo 15, no versículo 18. Mas também garantiu auxílio. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. A Igreja é também considerada a esposa de Cristo. Aos poucos, a Igreja, graças ao trabalho missionário de tantos evangelizadores, onde se destacam as figuras impressionantes de Pedro e Paulo, entrou no Império Romano, chegando até a capital Roma, cidade de quase 1 milhão de habitantes naquela época. No Império Romano, a Igreja enfrentaria seus piores obstáculos, dos quais falamos das perseguições movidas, primeiro de forma esporádica e depois de forma sistemática, com a finalidade de dissipar o crescimento do cristianismo na face da terra. As perseguições, porém, não foram capazes de frear o avanço do cristianismo, até porque o Império Romano começará a ser vítima de sua própria grandeza e entrará em crise, vindo a ser derrotado no século V. O cristianismo não se apresentava nem se impunha pela força das armas ou das grandes personalidades, mas pela força da verdade. Esse argumento moral, colocado diante da corrupção generalizada do império, tornou-se imbatível. A elevada moralidade dos cristãos e sua conduta pessoal e pública se contrapunham à corrupção que jorrava de dentro do império, sobretudo de muitos de seus governantes. O testemunho e a força do sangue de tantos que deram a vida por Cristo, ao invés de enfraquecer, fortalecia ainda mais os cristãos na sua luta. Dos cristãos que foram perseguidos e mortos, alguns são conhecidos pelo nome. Outros desde cedo recebem o culto da Igreja Católica. Existem testemunhos confiáveis como cartas, escritos ou atas de martírio que atestam a veracidade de muitos deles. As próprias leis que foram redigidas pelas autoridades contra os cristãos são outro testemunho.
Ivo Lebalspin, no seu livro A Bem-aventurança da Perseguição, afirma que a lei contra os cristãos jamais foi completamente abolida até o Edito de Milão. Mesmo em tempos de trégua e calma, quando a comunidade respirava, o juiz não podia deixar de aplicá-la sempre que se levava um acusado ao tribunal. A igreja, tão perseguida, sempre foi fecunda, pois o sangue dos mártires foi sementeira de novos cristãos. A igreja muito contribuiu para o progresso da humanidade. Criou as escolas e também os hospitais. A igreja pacificou um mundo beligerante, evangelizou pagãos e bárbaros. A igreja viveu em paz e prosperou durante aproximadamente 10 séculos. Cristo reinou sobre toda a orbe terrestre. Todos os atos e movimentos eram voltados para o alto. As artes elevavam as almas na busca do sagrado. Surgiram grandes composições, tanto musicais quanto literárias. A partir do século XVIII, as seitas secretas se insurgem contra o reinado e principalmente contra a igreja. Começa então um ardiloso plano, lentamente se infiltrar por todo o clero, ferindo de dentro a parte peregrina. Nos últimos 3 séculos, muitas mentiras foram inventadas contra a igreja. Uma pequena parcela jurou se vingar, acusando-a injustamente nas questões da cruzada e depois da Inquisição. Acreditaram os que queriam acreditar, taparam seus ouvidos para a verdade. Diante de tantas perseguições e acusações infundadas, a igreja continuou a dar a sua bela contribuição ao mundo, seu inimigo, porém, em um número cada vez menor de fiéis. A igreja sempre suscitou grandes santos, em momentos e lugares onde haviam grandes hereges. A igreja tem comunicação vital entre as suas partes. Por essa razão, ela é indefectível e santa, não pecadora. Como dito no início, a igreja é o corpo místico de Cristo. Ela se compõe de parte triunfante, onde estão os santos e anjos, na sua parte invisível. Esta parte está ligada à igreja padecente. A igreja triunfante reza e intercede pela peregrina e pela padecente. Os que estão na parte padecente sofrem um fogo que consome a mancha deixada pelo pecado. Estão em purificação, em estado purgativo. Não poderão contemplar a face de Deus antes de se purificarem por completo. E sofrem por isto, pois sabem que bastava ter evitado este ou aquele pecado e poderiam ir direto para o céu, a parte triunfante. Já a parte peregrina é a parte visível. Ela se compõe dos batizados, leigos e do clero. Aqui se encontram homens pecadores, e onde se encontra hoje a maior parte de seus inimigos revolucionários, e também dos homens fiéis e combatentes, que confiam na santidade do corpo místico de Cristo e continuam a orar por sua mãe, a Santa Igreja. Os que estão na parte peregrina estão em constante combate, querem chegar um dia à parte triunfante, mas sabem que não conseguirão sem luta. O céu é dos violentos. A peregrina reza pedindo intercessão dos santos e dos anjos que estão na parte triunfante. A igreja peregrina intercede e reza pela igreja padecente, pelas almas que estão no purgatório e pelos fiéis defuntos. Os que estão na parte peregrina estão em estado de peregrinação, buscando a pátria celeste. São os combatentes, combatem os demônios e suas sugestões diabólicas, combatem as maldades do mundo e suas atrações escravizadoras, e combatem a própria carne, pois sabem que não podem satisfazer a carne, pois a carne é contrária ao espírito. A igreja é a depositária fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é fiel depositária das graças. Reúne seus filhos, os ensina por meio das Sagradas Escrituras e do Magistério, e por meio dos sacramentos os alimenta na fé, dando-lhes força para continuarem o triplo combate. A Igreja é a depositária da verdade. Jesus se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a felicidade da inteligência, como o amor é a felicidade do coração. Nos diz o padre Júlio Maria de Lombaerdi em seus livros O Cristo, o Papa e a Igreja.
volume 1. E ainda em seu livro, nos diz que para possuirmos a verdade, duas condições são necessárias. 1. Que a Igreja possuísse a verdade com uma certeza absoluta. E 2. Que não pudesse alterar esta verdade. Deduzimos com tanta facilidade que a Igreja não usa de ambiguidades. Não pode, ora, dizer algo e depois dizer diferente, ou mesmo o contrário. Ou ainda, dizer algo que pode, cabe, uma interpretação oposta, como temos presenciado nos últimos 60 anos. A Igreja é fonte da verdade, pela qual Deus, uno e trino, cria e completa esta fonte. O Pai sustenta no tempo, o Filho nos alimenta, e o Espírito Santo nos ilumina, nos inspira, nos conduz. O mundo precisou, precisa e sempre precisará da Igreja. Submerso num mar de lama, os pecados só não sucumbem graças à Igreja. Enquanto houver uma santa missa válida, num oferecimento do santo sacrifício de Jesus imolado sobre o altar, a Deus Pai para aplacar sua justa ira, haverá esperança de salvação. A Igreja é santa e fecunda. A Igreja não peca e gera filhos para Deus. Todos nós devemos saber que estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como nos diz São João, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Isso está em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 19. Se amarmos a Igreja e a respeitarmos e amarmos de verdade, estaremos na verdade. Porém, se deixarmos a Igreja, se seguirmos uma falsa igreja, então não encontraremos a salvação. A Igreja, em sua parte visível, hoje se resume a um punhado de crentes. Até parece que já não mais existe. Ela já passou por 3 grandes cismas. O primeiro grande cisma foi em 1054. Foi o cisma do Oriente. Com os ortodoxos, a Igreja sofreu muitas perdas. A segunda foi em 1517 com Martinho Lutero, pai do protestantismo. Novamente a Igreja teve grandes perdas, mas continuou firme. O terceiro cisma teve início em 25 de dezembro de 1961. Com este evento, a Igreja, em sua parte visível, sofreu enormes perdas e sofre grandes perseguições por parte dos pagãos e por parte dos revolucionários, aqueles que se infiltraram. Vejamos as palavras de um grande sacerdote, o padre Emmanuel André. O Drama do Fim dos Tempos é o seu livro. Diz assim: certamente é um triste espetáculo ver a humanidade seduzida e enlouquecida pelo espírito do mal, tentar sufocar e aniquilar a Igreja, sua mãe e sua tutora divina. Mas deste espetáculo sai uma luz que nos mostra a história por inteiro em seu verdadeiro aspecto. O homem se agita sobre a terra, mas ele é empurrado por potências que não são da terra. Na superfície da história, o olhar apreende as desordens dos impérios e das civilizações que surgem e desaparecem. Por baixo disto, a fé nos faz seguir o grande antagonismo entre Satã e Nosso Senhor. Nos faz assistir às astúcias e às violências do espírito imundo, para entrar na casa da qual foi expulso por Jesus Cristo. No fim, ele entrará e quererá eliminar Nosso Senhor. Então os véus serão rasgados, o sobrenatural brilhará em toda parte, não haverá mais política propriamente dita. Um drama puramente religioso se desenvolverá e envolverá todo o universo. A Igreja segue em frente, pequena e desfigurada, perseguida e humilhada, segue em seu calvário. Da mesma forma que seu divino mestre, o seu atual aspecto pode causar asco, mas sua alma continua bela e fulgurante, com muita vitalidade e ainda é fecunda. Busque-a e será por ela transformado. Bem sabemos que ela voltará ao seu esplendor antes do final dos tempos. Afinal, a Igreja existe para impedir o avanço do inferno sobre a terra.
Cor Iesu, in cui sunt omnes thesauri sapientiae scientiae, miserere nobis. Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis, miserere nobis. Cor Iesu, in quo pater sibi bene complacuit, miserere nobis. Cor Iesu, de cuius plenitude omnes nos accepimus, miserere nobis. Cor Iesu, desiderium colium aeternorum, miserere nobis. Cor Iesu, patiens et multe misericordiae, miserere nobis. Cor Iesu, divis in omnes qui invocant te, miserere nobis. Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis, miserere nobis. Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostri, miserere nobis. Cor Iesu, saturatum o pobres, miserere nobis. Cor Iesu, attritum propter celera nostra, miserere nobis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.